Então a palavra do Senhor para nós hoje está lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 7, que vai falar sobre o tempo de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém. Louvado seja o Senhor. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, e aí a gente vê que se a gente não deixar o Senhor trazer luz ao nosso coração, a gente nunca vai entender o que o Senhor tem para nós. Nesse tempo, né, igual eu falei para vocês aí, que eu comecei uma aula de inglês, né, no meio aí de dezembro, no corre-corre do trabalho e de tantas coisas. E aí, a primeira aula, né, a primeira semana que eu comecei a estudar foi sobre rotina. Então, a primeira e a segunda semana, 2 semanas, eu estudando inglês sobre as minhas rotinas. E nesse meio tempo, gente, Deus falando comigo das minhas rotinas diárias. Aí eu comecei a colocar, né, tudo que eu fazia no meu dia a dia para depois começar a falar inglês nas minhas rotinas diárias. E nesse meio tempo, Deus mostrou que quanto tempo nós temos, né, disponível, mas também quanto tempo nós preenchemos com algo que não é a necessidade ou não é a urgência, não é aquilo que Deus tem para nós. Nesse meio tempo foi onde Deus trouxe a palavra ao meu coração de que há um tempo, há um propósito debaixo do céu, existe um tempo para cada um deles. E aí, quando eu comecei a dar ouvido ao que o Senhor estava falando, o Senhor trouxe tipo assim, existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Só que aí eu começo a colocar no meu tempo aquilo que não é de Deus, ou seja, não é o tempo de Deus para minha vida, eu começo a colocar. E esse tempo, nosso tempo hoje está tão curto, se você pegar na hora que você levanta, a hora que você vai dormir, tanto de coisa que você tinha que fazer, aquilo que você conseguiu, aquilo que você não conseguiu, e fora as coisas que você coloca que não estava programado, você vai ver que o nosso tempo hoje ele é precioso. E nós não podemos gastar esse tempo com coisas que não é prioridade, aquilo que não é urgência. E aí, eu comecei a falar, gente, se eu quero viver o propósito de Deus para minha vida, naquilo que Ele tem, no tempo dele, eu preciso organizar o meu tempo. Eu preciso organizar o meu dia. Eu preciso organizar a minha vida. Eu preciso colocar em ordem tudo aquilo que é para ser colocado em ordem. E aí, quando eu fui fazer uma autoanálise do meu começo do ano ao final do ano, muitas coisas eu não consegui fazer porque o meu tempo estava curto ou ocupado com alguma coisa que não era aquilo que o Senhor tinha para mim. Quando o Senhor trouxe a palavra que existe um tempo apropriado debaixo do céu para cada propósito, eu falei, gente, é aí que nós precisamos entender o tempo de Deus. Eu tenho 2 anos na Irlanda, eu nunca consegui fazer uma aula de inglês. E aí, do nada, no mês de dezembro, eu cheia de tanto serviço, deu certinho para mim. Encontrei um professor que vai dar aula particular 2 vezes por semana. E aí a gente começou a estudar. Em 3 semanas eu já dei uma caminhada, assim, uma avançada, né, boa. E aí eu comecei a pensar naquilo que o Senhor tinha falado para mim. Existe um tempo certo para todas as coisas. E nós só precisamos estar atentos naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o Senhor está fazendo para cada uma de nós. Então, qual é o tempo
que nós estamos vivendo que é preciso ou é necessário que a gente pare um pouquinho para dar ouvido ao que o Espírito Santo está falando? Para quê? Eu estou no caminho certo, né? E aí, quando se fala em tempo, a gente vê que a gente vai começar agora um propósito que veio do coração do Senhor, aonde o inimigo, ele tenta todos os dias roubar o nosso tempo. Onde todos os dias ele tenta fazer com que eu e você venha desistir dos propósitos do Senhor. Por quê? Ele usa de estratégias, né, muitas vezes para nos distrair, para nos tirar a atenção daquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Então, a primeira pergunta que eu me fiz foi: Senhor, o tempo do Senhor para minha vida agora, o tempo do Senhor para esse outro ano, o que vai acontecer, o que vai fazer, o que eu preciso fazer? Eu preciso ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para mim. E aonde o Senhor falou para mim que era tempo de parar de algumas coisas, mas também avançar para algumas coisas. Então, o ano de 2025 é hora, né, e é o tempo de eu e você, nós fazermos ali uma revisão ou reorganizar e planejar o que vai acontecer no nosso 2025 em Deus. Primeiramente, nós temos um compromisso com o Senhor de leitura da Bíblia. É individual, é um compromisso meu, é um compromisso seu. Só que o Senhor, ele vai fazer na nossa vida individualmente para que os frutos sejam no coletivo. Ou seja, todo grupo vai ganhar, né? Todo coletivo, tudo aquilo que está relacionado, está ao nosso meio. Mas aí a gente tem que entender que o inimigo, ele não vai desistir de parar o nosso tempo. Por quê? Porque se nós não tivermos o ouvido bem afinadinho no Senhor, a gente vai colocar tanta coisa nas nossas rotinas diárias que vai nos impedir de conseguir concluir aquilo que o Senhor tem para nós, que era o tempo de avançar. Porque o ano de 2025 é um tempo de avançar. Não é mais um tempo de ficar parada. Foi o que o Senhor falou ao meu coração. 2025 é o tempo de avançar. É o tempo onde nós não vamos ficar paradas, nem no passado, no que aconteceu, nem naquilo que vai acontecer, mas nós vamos avançar para o propósito do Senhor. E é aí que o inimigo vai tentar nos paralisar. Então nós temos que colocar diante do Senhor o nosso coração e pedir ao Espírito Santo para trazer clareza aos nossos ouvidos e à nossa mente, para que nós possamos conseguir ouvir os direcionamentos do Espírito Santo, porque é o nosso tempo de avançar. Mulheres conectadas vão avançar para o propósito do Senhor. E é esse tempo precioso que o Senhor tem para nós. E é esse tempo que nós precisamos organizar. Gente, por que eu falo organizar? Quando a gente vai fazer uma automeditação, quando eu comecei nas minhas rotinas diárias, e eu vi que eu tinha muito tempo que eu estava desperdiçando com aquilo que não era da vontade do Senhor. Nós somos mulheres, nós temos casa, nós temos trabalhos, nós temos marido, nós temos filhos, então nós temos que ter tempo para tudo, né? E aí nós temos que organizar o nosso tempo também individual com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E a palavra do Senhor é o primeiro passo que nós temos que dar. Por quê? Porque nós só vamos conhecer o tempo do Senhor para a nossa vida se nós estivermos conectados com Ele. Se nós estivermos ouvindo dele, esse é o tempo de você avançar, é o tempo de você parar, é o tempo de você correr, é o tempo de você sorrir, é o tempo de você chorar, não importa qual é o tempo, mas nós temos que estar com ouvidos atentos no Senhor. E nós só vamos conseguir se nós tivermos um relacionamento com o Senhor. Porque a nossa vida do futuro só vai ter êxito, bom êxito, se nós estivermos conectados com o Senhor. Porque é através do Senhor, através da palavra dele, através do relacionamento que nós vamos ouvir aquilo que ele tem para nós.
Lá em Jeremias 29, não diz que os planos e os sonhos do Senhor são maiores e melhores do que o nosso? E aí, olha, gente, no final do ano a gente faz tantos planos, né? A gente tem tantos sonhos, mas é o que o Senhor tem para nós? E a gente tem que sonhar, sim, a gente tem que sonhar, tem que ter plano. Mas a gente tem que ter consciência que o que vai prevalecer é o do Senhor. Mas como que eu vou conseguir viver tudo isso que o Senhor tem? Relacionamento com Ele. Nós precisamos ter tempo de relacionamento com o Senhor, tempo da palavra, tempo de oração, tempo de jejum, tempo de relacionamento com Ele. E é esse tempo que nós vamos ter no Senhor é que vai definir o nosso tempo, o nosso avanço, né? Então, mulheres conectadas são mulheres que vão estar avançando para o propósito do Senhor. Cada uma de nós individualmente, porque cada uma de nós temos um chamado no Senhor. E o Senhor, ele vai nos levar para esse propósito. Então, existe esse tempo. O tempo é o tempo de Deus. Agora, eu só preciso entender qual é esse tempo. Se eu ainda estou naquele tempo de esperar, ou naquele tempo de me preparar mesmo para viver o propósito. Então, tudo isso eu só vou conseguir se eu estiver conectada com o Senhor. A prioridade para a nossa vida, para o ano de 2025, meninas, é leitura da palavra, relacionamento com o Senhor. Porque é esse tempo precioso que eu e você vai passar com o Senhor que vai definir o nosso tempo 2025. Se em 2025 eu vou chegar lá em dezembro, dia 29, 30 de dezembro, eu vou olhar e falar, gente, eu não consegui ler a Bíblia. Gente, eu não consegui avançar. Gente, eu tô parada no mesmo... Não, gente, não. 2024 tá terminando, só que Deus preparou um tempo para nós, um tempo de 2025, é um tempo de avançar. Mas vai depender de mim e de você. Se você vai deixar o inimigo te distrair ou me distrair, eu vou perder meu tempo com coisas que são desnecessárias ou eu vou avançar para o propósito do Senhor, para o tempo que Ele tem para mim. Então, nós já falamos aqui nas nossas reuniões sobre a nossa corrida. A nossa corrida é para Cristo e nós temos que avançar. Então, não é tempo de ficar parada, não é tempo de ficar... envolvida com coisas que não vai nos fazer crescer ou avançar. É tempo de progredir, é tempo de avançar, é tempo da flecha ser lançada e é Deus que vai lançar para o propósito que Ele tem para cada uma de nós. Mas isso só vai acontecer se nós permitirmos, Não importa... Eu já falei aqui o que aconteceu conosco, não importa. 10% é o que aconteceu conosco em 2025. 90% é o que nós vamos fazer sobre aquilo que aconteceu conosco, mas vamos avançar para o propósito, para conseguir vencer. Porque o inimigo ele vai tentar nos parar todos os dias, todas as horas. Mas nós precisamos avançar. E é tempo de avançar. E o tempo que o Senhor tem preparado para nós hoje é hoje. É você olhar e falar, gente, nada vai me atrapalhar, nada vai me parar, eu vou avançar. Porque o propósito do Senhor para minha vida é crescimento espiritual, é ganhar almas, é conseguir atingir o objetivo que Ele tem. Porque a nossa caminhada, a gente não caminha sozinho, e a gente vai encontrar várias pessoas e nesse rumo a gente não vai andar sozinha, a gente vai caminhar juntos. É avançando, é correndo para o propósito. Então, amadas, façam a meditação, nós vamos ter aí uma semana de pausa, porque semana que vem de Natal a gente não vai ter reunião. Como eu já falei antes, muitas pessoas viajando, outras chegando. Mas organize ou reorganize o seu tempo. Porque no dia 1º, no primeiro ano de 2025, nós vamos ter a nossa partida, né? Nós vamos partir para a nossa corrida, nós vamos avançar. E vamos preparar para algo que o Senhor tem para nós, viver aquilo que nós nunca vivemos. Não vamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nós vamos olhar para frente.
Vamos nos organizar para ter esse compromisso e a responsabilidade de leitura da palavra. Por quê? É o crescimento individual. Você vai amadurecer em Deus, você vai crescer em Deus, e isso automaticamente, tudo aquilo que está em seu redor também vai crescer, vai amadurecer, porque Deus faz em tudo. E aí, reorganize o tempo. E se você ainda não consegue definir qual é o tempo que você está vivendo em Deus, peça ao Espírito Santo para trazer luz. Fala, Senhor, qual é o tempo que eu estou vivendo, mas qual é o tempo que eu vou viver agora? É o tempo de avançar, não é tempo mais de nós ficarmos paradas, ficarmos envolvidas em coisas que não vai trazer crescimento para nós, não. Nós somos mulheres que estamos aí caminhando há algum tempo já na presença do Senhor, mas nós precisamos avançar para o propósito. Nós precisamos conhecer o Senhor e ser conhecida por eles. Chega de nós ficarmos atadas a tantas coisas que vêm nos acontecendo, porque o Senhor, ele tem liberdade para nós. A palavra do Senhor diz que onde o Espírito de Deus está, há liberdade. A liberdade de adoração, a liberdade de crescimento, a liberdade de paz, a liberdade de tudo. Então nós precisamos avançar para esse tempo. Nós não podemos mais ficar parados, nós ficarmos chorando, gente, a minha vida não vai, eu não cresço. Gente, se coloque na presença do Senhor através da palavra dele, e quando chegar ao final de 2025, você vai falar para nós aqui o quanto você cresceu e aprendeu com o Senhor. Porque é através da palavra dele que nós vamos ser transformadas. É através da palavra do Senhor que nós vamos ser enraizadas nele. É através da palavra do Senhor que eu e você vamos ser edificadas em Cristo. É através da palavra do Senhor, porque é ela que mudou a minha vida e é ela que continua mudando a vida de milhares e milhares de mulheres. É a palavra do Senhor, é o seu tempo de relacionamento com o Senhor. Não existe nada que vai fazer você crescer mais do que você estar ali aprofundado, você aprofundar na palavra do Senhor. Você vai vencer todos os obstáculos, vai vencer todas as barreiras, você vai avançar, você vai progredir, você não vai ficar extasiada, você não vai ficar parada. É a palavra do Senhor. Então, o nosso tempo é um tempo de avançar. Então, você vai ter tempo aí até de se colocar diante do Senhor em propósito mesmo para o ano 2025. Como esse ano está muito corrido, eu não consegui fazer o propósito o mês todo, mas eu estou sempre ligada naquilo que o Senhor está falando. E essa semana o Senhor falou para mim, é tempo de avançar. E eu falei, agora já estou entendendo o direcionamento para 2025. Então, mulher, você que está conectada aqui, conectada com a palavra, é tempo de avançar. Não fica paralisada, avance. Mas faça um propósito com o Senhor. Senhor, eu vou conseguir ler a tua palavra todos os dias. Faça uma aliança com o Senhor. Eu escrevi na minha Bíblia, aqui na primeira folha, Senhor, eu faço uma aliança com o Senhor. E agora, dia 1º de 2025, agora de janeiro, eu vou reafirmar de novo que a minha aliança com o Senhor é aliança de leitura. E eu vou caminhar nesse propósito. Então não distraia, não deixe o inimigo te distrair. Não dá ouvidos a vozes que vêm de fora. Porque, como eu disse, a gente faz muitos planos. Eu quero estudar isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas se coloca diante do Senhor, é o tempo certo de fazer isso? É o tempo certo, Senhor? É isso que o Senhor tem para mim para 2025? Ou é um tempo onde eu tenho que parar tudo e me conectar com o Senhor? Ou é o tempo onde eu tenho que calar todas as vozes da minha mente e ouvir o Senhor através da sua palavra? É meditação, é todos os dias. Mas eu sei que o que o Senhor tem para nós é grandioso. E é individualmente o Senhor vai fazer nas nossas vidas. O Senhor vai fazer muito mais do que nós imaginamos. Como eu falei para vocês, eu terminando
o ano de 2024, 2 anos na Irlanda. Eu nunca imaginei que eu ia estudar tão ferrado igual eu estou estudando essas 3 semanas. Então, vivendo aquilo que o Senhor tem para mim, mas de uma maneira assim que eu nunca imaginei. E eu sei que o Senhor está fazendo isso porque Ele está apontando que é hora de avançar. Porque eu estava parada aqui em muitas coisas através da língua. Gente, eu não sei falar, eu não sei fazer amizade. Deus falou assim, peraí, eu vou te ensinar que é tempo de avançar. E para avançar você vai ter que correr. E é isso que eu estou fazendo, estudando. Em 3 semanas eu já estudei o que eu não estudei em 2 anos. Então, quando a gente vê assim, você vê que o Senhor faz, Ele aponta para algo que vai acontecer no próximo ano. Então, quando Deus trouxe para mim estudar inglês, né? Eu falei, eu vou estudar, gente, em 3 semanas. Mas para quê? Eu preciso avançar. E para avançar, eu preciso me colocar de acordo com a vontade do Senhor. E nesse meio tempo, eu preciso me preparar, eu preciso estudar. Ou seja, os meus tempos disponíveis agora não é mais para a internet, não é mais para o YouTube, não é mais para o TikTok, não é mais para nada. É só para aprender inglês. E aí, o Senhor falou, tá vendo? Quando a gente quer, a gente consegue. Do mesmo modo, é o nosso tempo de leitura. Se eu quero avançar em Deus, se eu quero crescer, eu vou ler a palavra do Senhor. Eu vou ter mais tempo para a palavra do Senhor. Por quê? Aí eu vou avançar. Então, o tempo de avançar não é tempo de ficar despercebido, não é tempo de nós ficarmos distraídos com coisas que acontecem aleatória, que não é da nossa, né, parte. É tempo de avançar. É tempo de avançar. E para mim avançar, eu preciso focar. Então, vamos colocar nessas 2 semanas agora diante do Senhor, pedindo ao Senhor para trazer luz mesmo. E quando nós começarmos dali a partida da nossa leitura, o Senhor falar com cada um de nós, falar grandemente, trazer luz e nós avançarmos nele. E não vamos desistir, porque nós estamos aqui num grupo. E para este grupo, nós vamos avançar juntas. Mas nós precisamos estar conectadas. E a nossa prioridade, gente, a nossa prioridade é a leitura da palavra. A minha prioridade hoje não é aprender inglês. A minha prioridade hoje é estar conectada com o Senhor. Mas aprender inglês vai estar junto também, porque o Senhor vai para avançar, ganhar as nações. Como que eu vou evangelizar os irlandeses aqui? Né? Como se eu não falo a língua deles? Entendendo aí? Por que Deus quer avançando para o propósito? Então, avançar para o propósito do Senhor, nos tira, gente, do comodismo. Porque eu ouvia de muitas mulheres que falavam assim, nossa, você tá aí na Europa, agora você vai evangelizar e tá, como que eu vou evangelizar se eu não sei falar inglês? Mas o Senhor, Ele tem um propósito para mim e para você. E o ano de 2025 é o ano de avançar. Se coloca na presença do Senhor, o Senhor vai falar ao seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai apontar o alvo, o objetivo, porque 2025 o Senhor promete para mim e para você que nós vamos avançar. Nós vamos sair da estaca que nós estamos paralisados, nós não vamos perder tempo, nós vamos ganhar tempo para o Senhor. E é isso que o Senhor tem para nós. Então, que eu e você possamos viver o tempo de Deus, viver aquilo que Ele tem para nós, de acordo com a sua vontade. E o ano de 2025 é o ano de avançar. Amém? E para finalizar, eu gostaria de falar para vocês que não importa o tempo que você viveu até aqui ou como você viveu. O importante é o tempo que vai chegar agora em Deus para sua vida. E é um tempo onde aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que é melhor, tudo aquilo que o Senhor projetou para mim e para você, nós vamos viver. Por quê? Porque nós vamos estar com o nosso coração quebrantado no Senhor. Os nossos ouvidos vão estar nele para viver o tempo dele para nós.
Então, qual é o tempo que você está vivendo agora? Mas qual é o tempo que Deus tem preparado para você? Então, vamos nos colocar diante do Senhor em propósito, para que o Senhor continue falando ao nosso coração e trazendo luz a tudo aquilo que nós estamos vivendo. Eu sei que é tempo de avançar. Mulheres conectadas são mulheres que estão avançando para o propósito. Mas só vai conseguir chegar lá aquela que conseguir se desvencilhar de tudo aquilo que o inimigo tem colocado diante das nossas vidas para nos paralisar. Então não perca seu tempo. Ganhe tempo no Senhor, sabe? Em vez de ficar ouvindo as vozes que o inimigo coloca para te paralisar, ouça a voz de Deus através da palavra de Deus. Ouça aquilo que o Senhor tem para você através de Deus. Amém? E essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu espero que cada um de vocês possa ter entendido e ter colocado diante do Senhor também o seu coração para que Ele possa falar mais, que Ele possa trazer luz. E se é um tempo de avançar, então que Ele possa te apontar aí o caminho mais certo, né? E eu sei que nós vamos avançar juntas, em nome de Jesus. Amém?